Rádio Cairo apresenta A Sua Voz na Rádio Cairo. Um programa preparado por Mohamed Abdelkamel, apresentado por Amal Dessouky. Olá, caros ouvintes, muito boa noite e bem-vindos a esta nova edição do nosso programa Sua Voz na Rádio Cairo. O dia 25 de dezembro comemora o nascimento de Jesus Cristo, a figura mais importante do cristianismo. Por esse motivo, e sobre os valores que aprendemos do nascimento de Jesus Cristo e a celebração do Natal, a Rádio Cairo Internacional do Egito tem a maior honra de manter estas ilustres entrevistas com elite de figuras religiosas lusófonas. Vamos ouvir consecutivamente Carlos Alberto Lipânio Cristo, o Frei Peto, frade dominicano, jornalista e escritor brasileiro. O coordenador da Associação do Clero Diocesano da Guiné-Bissau, o Padre Augusto Mutna Tampa. Também vamos ouvir o Padre Miguel, da Igreja de São Tomé e Príncipe. Finalizamos esta edição de Sua Voz na Rádio Cairo com o Padre Angelo Márcio, da Igreja Católica Romana, em Belo Horizonte, Brasil. Sejam todos bem-vindos na sua Rádio Cairo e desejamos boas festas, Feliz Natal para todos vocês. ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد زينة وناس صوت جراس عم بترن بعيد. Aqui fala Frei Beto, eu sou escritor, tenho 77 livros editados, sou frade da Ordem dos Dominicanos, uma ordem fundada no século XIII na Europa. Trabalho com movimentos populares, sou educador popular, trabalho com o método Paulo Freire de conscientização, organização e mobilização dos setores populares. E em Cuba, eu assessoro o governo e a FAO num plano de soberania alimentar e educação nutricional. O Brasil é um país tradicionalmente cristão, porque foi colonizado pelos portugueses, que trouxeram para cá e impuseram a sua religião cristã, predominantemente católica. Mas também nós temos 1 milhão de indígenas que têm suas religiões próprias e elas hoje são respeitadas pela maioria das pessoas, inclusive pelos católicos. E temos também as religiões de matrizes africanas, porque o Brasil teve um longo período de escravatura durante 350 anos. Nações africanas foram trazidas para o nosso país para trabalharem na exploração da cana-de-açúcar, da madeira e, sobretudo, de minerais como o ouro. Então, hoje o Brasil é um país de sincretismo religioso, mas onde predomina a vertente cristã. Por isso o Natal é uma festa muito celebrada pelo nosso povo. Infelizmente, nem sempre com seu caráter religioso do nascimento de Jesus, mas sim como uma festa de congraçamento, onde há
muita comida e muita bebida. Pergunta 2. Jesus, para nós cristãos, é a presença viva de Deus entre nós, mas Ele não veio nos trazer uma nova religião, a cristã, ou uma nova igreja, a cristã. Ele veio nos trazer um novo projeto civilizatório. Ou, dizendo de uma maneira explícita e direta, Jesus veio nos trazer um novo projeto político. O projeto político que Deus quer para a humanidade, que Jesus denominava Reino de Deus. Por isso ele foi assassinado como um prisioneiro político, porque ousou, dentro do reino de César, anunciar um outro reino possível, o reino de Deus. A expressão reino de Deus acabou sendo colocada pela igreja do outro lado da vida, quando para Jesus ela resumia a utopia de um projeto de sociedade, um projeto civilizatório baseado em 2 pilares: nas relações pessoais, o amor, e nas relações sociais, a partilha dos bens. Jesus é o símbolo de um novo projeto político, mas também de um novo projeto de relacionamento pessoal. Daí a importância que ele tem na nossa cultura como um militante da libertação, um militante que veio lançar as bases daquela sociedade que Deus gostaria em que todos nós vivêssemos, sem desigualdades, sem preconceitos, sem discriminações, onde todos tivessem, como numa família, assegurado os seus direitos e as suas oportunidades. Pergunta número 3. É muito difícil que o Natal venha a ser um momento de congraçamento entre os povos. É verdade que ele nos suscita sentimentos positivos, éticos, fraternos, mas é preciso dizer que hoje são poucos os discípulos de Jesus que verdadeiramente abraçam a sua proposta. Muitos são considerados cristãos por mero verniz cultural, além do que há outras religiões que não valorizam suficientemente o significado do Natal, como é o caso dos judeus, do judaísmo, que não aceita Jesus como Salvador, como Messias, e outras tantas denominações. No entanto, eu creio que é uma época, o Natal, de provocar bons sentimentos éticos, boas reflexões, mas, infelizmente, sem a força suficiente para que o mundo seja um mundo de justiça. Como dizia o profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo, a paz só virá como fruto da justiça. E nós podemos acrescentar, a paz jamais virá como equilíbrio de forças, equilíbrio de armas, como supõem os poderosos do mundo atual. Número 4, eu mando aqui uma mensagem aos ouvintes da Rádio Cairo
e a todos os fiéis de todas as denominações religiosas, com meu abraço fraterno desde o Brasil, lembrando que Deus não tem religião. A religião é um fato cultural criado por nós humanos e, portanto, não há nenhuma religião melhor do que a outra. Todas as religiões que animam os seus fiéis a praticar o bem e a justiça, a pensar no outro, a proteger a natureza da devastação, essas religiões correspondem à vontade de Deus, ainda que elas não reconheçam a presença de Deus em Jesus. Portanto, vamos nesse Natal comemorar o nascimento daquele menino cuja família, cujos pais tiveram que ocupar uma terra em Belém, num curral, para ele poder nascer. E logo já foi perseguido pelo rei Herodes, que promoveu um genocídio em Belém, como hoje assistimos um genocídio provocado pelo Estado sionista de Israel na faixa de Gaza. E Maria e José, com o menino Jesus, tiveram que se refugiar no Egito até a morte do rei Herodes. Jesus é o exemplo da semente libertadora de um mundo em que todos os povos viverão com pleno respeito aos seus direitos. Vamos lutar por isso e vamos pedir a Deus que nos anime sempre nessa direção. Muito obrigado, amigo, um grande abraço e um Feliz Natal. ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد زينة وناس صوت جراس عم بترن بعيد. Muito obrigado, é um prazer enorme participar deste programa no que refere à pergunta sobre a história da igreja na Guiné-Bissau e seus fiéis. Bom, praticamente em linhas sumárias, quero aqui apresentar alguns tópicos significativos sobre a igreja, sobre o passado, o presente e o futuro desta igreja da Guiné-Bissau. E talvez isso ajudará seguramente a compreender os elementos da informação que a seguir se apresentam, a entender o porquê que vem tentando fazer, sobretudo, aquilo que ainda falta para fazer nesta terra de missão que é a Guiné. Para dizer o sinal mais visível da sincera solidariedade da Igreja Universal com toda a família humana tem sido a sua plena participação nas alegrias e esperanças, tristezas e angústias de todos os homens em todos os tempos, independentemente de qualquer tipo de condicionamento. E a Igreja de Guiné-Bissau não pode fugir desta regra. O mandato de Jesus Cristo, que encontramos no final do Evangelho de São Marcos, continua a fazer ressoar o seu eco em nossos corações. Ide pelo mundo inteiro e anunciai a boa notícia a toda a humanidade. Quem acreditar e for batizado será salvo. Infelizmente, quem não acreditar será condenado. Isto podemos constatar no Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versos 15 e 16. Mas, apesar deste mandato imperioso da parte de Cristo, ainda muitos estados, ainda muitos se mostraram e se mostram em condições de assumir a tarefa da promoção e desenvolvimento dos povos. A Igreja nunca perdeu o sentido da sua missão, como acabamos de ilustrar a partir do final do Evangelho de São Marcos. Com isto, quero dizer que, com a criação da Diocese de Bafatá em 2001, culminou um longo esforço de evangelização que vem já, pelo menos, desde o século XVI. E, resumidamente, como disse, as etapas mais significativas dessa evangelização foram as seguintes. Em 1533 foi criada a Diocese de Cabo Verde, onde a terra firme da Guiné-Bissau estava também incluída. Em 1867 foi criada
o Vicariato-Geral da Guiné, dependente da Diocese de Cabo Verde, mas já com uma certa autonomia. Em 1940, criação da Missão Sui Juris da Guiné, independente da Diocese de Cabo Verde. Em 1955, foi criada a Prefeitura Apostólica da Guiné. Em 1977, foi criada a Diocese de Bissau, aos 21 dias de março de 1977, como disse, tendo como primeiro bispo franciscano italiano Dom Settimio Arturo Ferrazetta. Em 2000, a ordenação episcopal do primeiro bispo guinense, Dom José Caminete Nabissim, aos 12 dias de fevereiro. Em 2001, criação da Diocese de Bafatá, em 13 de março de 2001, tendo como primeiro bispo sacerdote brasileiro do PIME, Dom Pedro Carlos Zilli. Em 2001, a inauguração do Seminário Maior de Bissau, 13 de outubro. Em 2011, a ordenação episcopal de Dom José Lampreca, o bispo auxiliar, atualmente o bispo de Bissau. Embora desde 1933 esteja criada a Diocese de Cabo Verde, que incluía também a terra firme da Guiné-Bissau, como acabamos de dizer, deverá dizer-se, no entanto, é sobretudo a partir de 1660, com a fixação dos franciscanos portugueses em Cacheu e posteriormente em Bissau, que a evangelização da Guiné-Bissau começa a processar com caráter de suficiente regularidade. Essa evangelização desenvolveu-se em estilo notoriamente itinerante, ou seja, com alguns poucos pontos de fixação, sobretudo nos hospícios de Cacheu e Bissau, e daí irradiando depois para diferentes pontos do território, com a agravante de que até meados do século XVIII a itinerância dos frades se espalhava muito para lá da Guiné-Bissau, atual atingindo o sul das costas da Serra Leoa e o norte do Senegal. Os inícios da evangelização do Senegal, Guiné-Conakry, Serra Leoa, etc., devem bastante a estes primeiros missionários itinerantes partindo da atual Guiné-Bissau. O número de missionários franciscanos da primeira missão franciscana, de 1660 a 1834, foi sempre reduzido, embora permanente, raramente ultrapassando as dezenas de frades espalhados por Cacheu, Farim, Jeba, Bissau e Ziguinchor. Papel também de certa importância deve ser dado aos padres seculares, sobretudo no século XIX, enviados por Portugal. Alguns deles naturais de Cabo Verde e de Goa, naturais da atual Guiné-Bissau, foram bastante poucos e quase todos do século XIX. Em 1932, regressaram à Guiné-Bissau os frades franciscanos portugueses e em sua segunda missão nestas terras, que ainda prossegue. Depois deles entraram os padres de Pime em 1947 e os franciscanos da província italiana de Veneza em 1955. Também as irmãs franciscanas hospitaleiras portuguesas regressaram, que já tinham estado em Bulama, de 1893 a 1900. Voltando em 1933, igualmente as irmãs de Santo Nome de Deus, 1969, vieram dar o seu contributo, bem como as franciscanas missionárias de Coração Imaculado de Maria, em 1970. E desde 1940 foi entregue à Igreja a responsabilidade de escolas primárias, não oficiais, rudimentares, podemos dizer indígenas. A evangelização passou a fazer-se fundamentalmente através dessas escolas. O professor primário das escolas missionárias eram também catequistas da missão e a própria escola era aproveitada como local privilegiado para o ensino da catequese. Esta fase do professor catequista era seguramente uma fase melhor que a antes de 1940, mas a catequese não ficava ainda suficientemente autonomizada, nem era dada as condições mais convenientes, deixando praticamente de fora a catequese dos adultos. Além das evangelizações através destas escolas, as missões católicas tiveram desde 1932 em diante um papel notável no campo da assistência e da promoção social. Bastará recordar o papel da leprosaria, por exemplo, de Cumura, em 1955, e tantos pequenos centros de saúde, praticamente em todas as missões onde estavam religiosos. Igualmente, variados internatos dirigidos pelas missões, onde, sobretudo, e de maneira especial, saíram muitos quadros atual Guiné-Bissau.
E eu acredito que o esforço da Igreja da Guiné-Bissau tem sido desenvolvido neste sentido. Temos experimentado uma certa frieza dessa humanidade presente na Guiné. E somos conscientes dos limites da justiça humana. Temos experimentado a frieza das nossas burocracias e nunca devemos deixar de manifestar ao mundo e aos guinenses o grande amor de Deus pelos homens, através do generoso empenho e criatividade de vários setores de vida e da população humana. Também eu acredito que, apesar de muitos esforços, ainda é possível, sobretudo nos nossos dias, propor mesmo as aspirações que motivaram o mandato de Jesus Cristo. E, sobretudo, nos nossos dias, as mesmas aspirações e sofrimentos do homem é desejoso de o ver alcançar em pleno verdadeiro desenvolvimento. Ela quer continuar a propor-lhe o que por si como próprio, isto é, uma visão global do homem e da humanidade. E ainda, o território de então Guiné não fugiu esta regra para a imposição da cultura ocidental e de um certo tipo de cristianismo forçado ao bem dos interesses alheios e mesquinhos. A um certo momento, citando o historiador Henrique Paulo Rema, disse: o mortífero clima de zona guinense que exigia cuidados ignorados dos primeiros europeus que tentam fixar-se naquela paisagem, o isolamento em que viviam missionários, faltos de víveres, de recursos de toda a espécie, em um terreno pobre, o isolamento que procurava dificultar a nossa primeira penetração política, comercial e, sobretudo, religiosa, a antipatia e até a hostilidade indígena para com o europeu, em razão da escravatura incipiente efetuada pelos braços e dificuldades de penetrar nas terras indígenas feiticistas, que se manteve hostil em geral até aos nossos dias. Com isso, a finalidade principal é motivada por uma presença mais efetiva do que antes e de um contato mais direto com a população. Apesar de todas estas providências, não houve um entendimento dessa presença. Há quem disse que o território ficou praticamente esquecido no campo de evangelismo. Num clima destes, compreende-se facilmente o impacto do papel desempenhado pelo bispo Dom Setímio no processo de evangelização de Guiné-Bissau, livre já de pressão colonial, mas ainda sob jugo da nova colonização com um partido único. Houve uma grande pressão da parte da Santa Sé em relação ao governo português para que abrisse a porta da Guiné-Bissau para novos missionários. O desejo firme da Igreja-Mãe era de dar mais impulso à evangelização nas terras firmes da Guiné, o que não foi caso com a presença dos frades franciscanos portugueses. E só mais tarde foi assinada uma concordata entre a Santa Sé e a província eclesiástica do ultramar com a bula Solemnibus Conventionibus, datada de 4 de setembro de 1940. Esperava-se uma nova missão, isto é, a missão no próprio território, ou seja, em outras palavras, uma separação da Diocese de Cabo Verde. De facto, o futuro Bispo de Bissau veio no quadro desta concordata assinada entre a entidade da Santa Sé com o governo português. O acordo permitiu uma certa aproximação, sobretudo, na entrega das escolas e postos sanitários controlados pela autoridade portuguesa e finalmente entregue nas mãos dos missionários. A Guiné ganha mais um título nos olhos da Igreja Universal, isto é, passa a ser apelidada a Prefeitura Apostólica, com o empenho da Segunda Congregação dos Eclesiásticos. Após a criação da Diocese, abriram-se missões novas fora das praças principais, nomeadamente Bidanda, Tite, Catió, Ingoré, Bajob, Empada, Buba, Bigene, Gabu, etc. Estas missões novas, bem como as mais antigas, já existentes em várias praças do país, estenderam-se por várias tabancas
à volta do centro da missão, o que alarga em muito o seu real campo de ação. Os adultos foram agora atingidos de uma maneira muito mais visível e altamente promissora para o enraizamento da fé nestas paragens. Em 1974, os institutos religiosos masculinos na Guiné-Bissau eram 13 e os femininos também. Hoje, institutos e congregações são no total de 36 masculinos e 24 femininos. As novas comunidades são 6, as vocações guinenses. O primeiro sacerdote guinense foi ordenado em 1982. Hoje, 63, entre eles 2 bispos, Dom José Camnet Nabissim, ordenado bispo no dia 12 de fevereiro de 2000, Dom José Lampracá, ordenado bispo no dia 12 de novembro de 2011. E as congregações são mais ou menos umas 60. Dada a variedade de institutos provenientes de diferentes países e culturas, tem vindo a fazer-se um esforço considerável para um caminho diocesano em comum. Neste sentido, foi possível, em 1988, aprovar as primeiras linhas pastorais comuns, embora ainda em aspectos parcelares. Na primeira Assembleia Diocesana Pastoral, em junho de 96, foi possível assentar um objetivo geral, estabelecimento gradual da Igreja-Família, e em 4 objetivos específicos: formação de pequenas comunidades vivas, inculturação, formação de todos os agentes da pastoral e da pastoral familiar. A partir de 98, começou a fazer-se regularmente, com delegados representantes de toda a diocese, a evangelização no ano pastoral cessante e a programação atempada do ano seguinte. A Assembleia Diocesana de 2001, os objetivos específicos foram elevados para 6, acrescentando aos 4 de 1996, mais 2, a saber, pastoral da juventude e adolescência e diálogo interreligioso e interétnico para a justiça e paz e reconciliação da Guiné-Bissau. E quanto à segunda pergunta, os valores que devemos aprender do nascimento de Jesus Cristo. E na Guiné-Bissau tem aquilo que chamamos sempre de a cultura do machismo, que às vezes aponta alguns aspectos drásticos na vida do guinense e, sobretudo, no que se refere à vingança. Podemos aprender com o nascimento de Jesus a humildade. A humildade que só é capaz de imitar quem se sente religioso e quem tem fé. Jesus, que era de condição divina, aniquilou-se a si próprio e assumiu a humanidade. Em tudo igual a nós, menos no pecado. O caráter humilde de Deus que se fez homem, pequeno, serve para o guinense de estímulo para procurar a humildade em vez do machismo, a cultura do machismo. Mas também não só. O local onde nasceu o Filho de Deus, ou onde nasceu mesmo Deus, era um local muito pobre. A Guiné-Bissau também é um país muito pobre. Aceitamos. Mas nesta pobreza vive-se no luxo. Há muito tempo que temos vindo a falar sobre isto. Há pessoas, ainda funcionários, com salários atrasados, hospitais sem condições mínimas. As escolas não funcionam regularmente. Sendo um país pobre, mas há pessoas com subsídios milionários, que chega a ter 50 milhões de francos CFA, a moeda nacional de alguns membros de órgãos de soberania da Guiné-Bissau. Então, esses dois aspectos nos chamam muito a atenção sobre o facto do país Guiné-Bissau ser um país mais ou menos pobre. As pessoas vivem com grande luxo. As estradas não são boas, utilizam neste país, são de marcas, de gamas, o Lexus, Toyotas, Prado, que custa milhões, mas o povo ainda está a sofrer por causa disso. Então, a pobreza binada ao luxo. A humildade, certamente, também
binada à cultura do machismo. São aspectos, a nosso ver, são preocupantes. E o Natal de Jesus nos vem dizer que não. É possível viver na humildade, é possível viver na pobreza. Aqui não estou a falar da miséria, daquilo que o país é. E o povo tenta, mais ou menos, viver adequando o modo e o estilo de vida em relação àquilo que temos. A terceira pergunta, exatamente, o Natal pode ser oportunidade para unificar a humanidade e aproximar os povos. Jesus nasceu lá nas terras de Palestina, mas não veio só para os palestinianos. Veio para toda a humanidade, resgatar e salvar toda a humanidade e garantir o paraíso, a libertação de todo o mundo, cristão ou não. Sendo este o objetivo, veio para unir os povos, os judeus, os romanos, e quanto mais também veio para unir o guinense, o africano, o guinense e o senegalês, o guinense e o mauritaniano, o guinense e serraleonês. Então, com a presença de Jesus no nosso meio, é possível também nós, como filhos e filhas de Deus, procurar essa unidade dos povos. Infelizmente, a África, também a Guiné-Bissau, há tendências de divisionismo, há tendências de separação entre o religioso e não religioso, entre o cristão e o muçulmano, entre aquele que tem poder e aquele que não tem poder, entre o rico e o pobre. Durante a sua vida, Jesus não fez esta distinção. Pelo contrário, fez a preferência pelos mais abandonados, os mais marginalizados, até os excluídos da sociedade, faziam parte da companhia de Jesus. Então, a presença de Jesus no nosso meio é sinal de unidade. E neste Natal podemos e devemos viver na unidade, no amor e na reconciliação. Bom, quanto à mensagem para os ouvintes da Rádio Cairo e os fiéis por ocasião deste Natal, é alegria. Alegria de propagar a paz. Porque Jesus veio trazer a paz ao mundo. Veio trazer o amor, a libertação. Somos chamados a amar uns aos outros, como Ele mesmo nos amou. E se queremos viver um Natal feliz, um Natal de amor, e de paz e de reconciliação, devemos procurar viver deste modo. Perdoar os que nos fizeram mal, aqueles que nos fizeram mal. Amar os que não, certamente em certo momento da nossa vida, não nos amam. Procurar a reconciliação entre nós e, sobretudo, levar a alegria de que um novo dia, um novo mundo é possível. Um Natal onde não haverá guerra, onde não haverá injustiça, onde haverá reconciliação entre os filhos do mundo. E dizer àqueles países que ainda estão em guerra, de que Jesus continua a ser aquela mensagem forte para todo o mundo, que procurem a paz, que se põem de lado a cultura da violência, a cultura da injustiça, que se põem de lado as invejas, as calúnias, que se põem de lado tudo aquilo que é amargura, tudo aquilo que impede ao africano de desenvolver-se. E desejo a todos um Feliz Natal, a partir da Guiné-Bissau. ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد زينة وناس صوت جراس عم بترن بعيد. Antes de mais, quero agradecer a oportunidade que a Rádio Cairo me dá para não só desejar Feliz Natal e votos de um ano novo 2024 cheios de paz, de concórdia, de harmonia, e que o menino Jesus nasça verdadeiramente no coração de cada um, mas também para falarmos um pouco sobre a Igreja de São Tomé e Príncipe, que é uma igreja já com muitos anos de vida, desde que os portugueses colonizaram as ilhas de São Tomé e Príncipe, veio também a igreja
Foram vários padres portugueses, franceses, holandeses que passaram por essa igreja. A Diocese de São Tomé e Príncipe já foi a primeira diocese do mundo. Hoje tem já vários padres nacionais. Os primeiros padres começaram a surgir desde 1994 e de lá para cá temos sempre padres autónomos, autóctonos, padre de São Tomé e Príncipe, de origem mesmo, filhos de São Tomé e Príncipe, que tem dado uma nova dinâmica a esta igreja. São Tomé e Príncipe, a igreja de São Tomé e Príncipe hoje encontra-se sem um bispo residente. A diocese está administrada por um administrador apostólico, Dom Antônio Beng, que é bispo de Luanda e que está a desempenhar este papel de administrador apostólico, esperando que em breve tenhamos a nomeação de um bispo e quem sabe lá um bispo até filhos de São Tomé e Príncipe. A igreja, o país é maioritariamente católica, cerca de 70% da população é ela católica, tem confrontado com muitos desafios, sobretudo os desafios pastorais que tem que levar a palavra de Deus a todos este povo, tem que procurar ser uma igreja dinâmica, mas sobretudo e também confrontando com as outras igrejas. Por isso a Igreja Católica, tendo os filhos de Santo, tendo como padres filhos do próprio Santo Tomé e Príncipe, que estudaram, a maior parte dos padres santomenses estudaram fora, em Angola, Portugal, Congo Democrático, Camarões, e, portanto, tem trazido também a dinâmica, a vivência das igrejas do outro lado para cá. Portanto, é uma igreja que está em crescimento, é uma igreja que está cada vez mais a responder ao desafio que Cristo lançou à terra, que é levar a palavra de Deus a todos os cantos, e a prova disso é que já no dia 21 de dezembro ainda teremos a ordenação de mais um padre santomense. Por isso mesmo, os fiéis têm usufruído desta graça do Senhor, da vocação que o Senhor tem suscitado no meio deste povo, e encontramos-nos contentes com isso e esperando que brevemente teremos um bispo diocesano, um bispo santomense, um bispo também que nasceu nesta terra. O Natal é para nós católicos um momento não só de lembrarmos o nascimento de Cristo, mas também é um momento para nós renascermos com Cristo. Festejarmos nós Natal é festejarmos este nascimento de Cristo no coração de cada homem. Por isso mesmo, o Natal traz muitos valores para nós. Valor de paz, de concórdia, da serenidade, mas sobretudo um encontro de família. Natal para nós é festa de família. É um momento em que cada um deve reunir com a sua família e festejar o menino Jesus Cristo que nasce no coração de cada homem. Por isso mesmo é que todos os cristãos devem aprender com Cristo. Aquela mensagem que os anjos transmitiram ao mundo no momento que Cristo nasceu para vós o menino, agora paz na terra, e a todos os homens por ele amado. Portanto, é uma mensagem que hoje, mais do que nunca, o mundo precisa dessa mensagem. O mundo precisa que os valores de Natal sejam vividos em cada canto, em cada parte do mundo. E é verdade que hoje esses valores de Natal estão um pouco depreciados. As pessoas não veem Natal como o nascimento de Cristo, como o momento desta mensagem de paz que cada um deve viver, deve levar ao outro.
paz na terra aos homens por ele amado. Portanto, é esta mensagem que devemos dar. Infelizmente, as pessoas fazem no Natal uma festa pagã, uma festa em que o mais importante é comer e beber. Não, precisamos não só celebrar o Natal como o nascimento de Cristo, mas sobretudo como o momento em que Cristo veio para a terra para nos trazer esta paz e convidou-nos para que cada um seja mensageiro da paz. Por isso, Natal é sempre um momento em que cada homem vai ao encontro do outro homem e diz-lhe: tu és o meu irmão, vamos viver em paz, vamos viver como Cristo disse, como aquele menino que simboliza a paz, aquele menino todo-poderoso, aquele Deus feito homem, que podia nascer num hotel, num lugar bem chique, num lugar bem rico, mas preferiu nascer numa manjedoura para nos dar o exemplo de que a paz, a simplicidade, a honestidade e a verdade são os valores que cada homem deve cultivar. Natal é sempre uma ocasião de paz, de concórdia, de unificação. É claro que este ano, com a guerra da Palestina, entre Israel e Palestina, a guerra entre Rússia e a Ucrânia, e muitas outras guerras no Congo Democrático, no Sudão, as guerras nos países de África, no mundo inteiro, e parece que não faz sentido celebrar o Natal, mas não. Cristo hoje veio justamente para trazer-nos a paz. Por isso a mensagem hoje que nós queremos transmitir, essa mensagem de paz, que haja verdadeiramente paz no mundo inteiro. Que as pessoas que sofrem da guerra, as pessoas que provocam a guerra, se deixem tocar por Jesus Cristo, se deixem e que Jesus Cristo nasça nos seus corações para que a paz que todos nós queremos seja efetiva. Não há nada melhor do que viver em paz. E também podemos dizer que não há nada pior neste mundo que viver em guerras, porque a guerra só destrói, a guerra só divide, a guerra só traz ódio. E Cristo veio, nasceu para nos trazer a paz, a mensagem da paz, a mensagem da tranquilidade. E é isso que o mundo precisa. Por isso, o meu grande apelo é para que nós cristãos continuemos a rezar para que esta paz seja efetiva em África, na Europa, no Médio Oriente, e na Ásia, na Rússia, em todas as partes. Sobretudo que as pessoas que estão a atravessar momentos difíceis e possam se deixar tocar por Jesus Cristo para que esta paz seja efetiva, esta paz seja concreta. A todos os fiéis do mundo inteiro, de uma maneira particular aos fiéis de Cairo, no Egito, as pessoas que escutam essa rádio de Cairo, para que o Senhor toque no coração de cada um, que tenham um ano novo, um Natal cheio de paz, de concórdia, que sejam verdadeiramente instrumentos de paz e amor, de concórdia para todos e que vivam em paz. Portanto, Feliz Natal, que o ano novo 2024 seja um ano de sossego, de paz, de harmonia, que o mundo encontre verdadeiramente paz e que cada homem se deixe tocar por Jesus Cristo, o menino feito homem para nos salvar. ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد زيني وناس صوت جراس عم بترن بعيد. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Saudações de paz e bem, com votos de muita alegria, muita esperança, muita saúde, muita força e ternura de Deus a todos os rádio-ouvintes
da Rádio Cairo Internacional, há 70 anos no ar, transmitindo da capital do Egito para todo o mundo. Aqui quem vos fala é Padre Ângelo Márcio. Sou um sacerdote católico apostólico romano do Brasil, mais precisamente do estado de Minas Gerais. Nasci numa pequena cidade chamada Rio Espera, na região histórica de Minas Gerais, onde temos as cidades históricas de Ouro Preto, Mariana e outras mais. Eu trabalho como ministro ordenado, presbítero, há quase 20 anos que fui ordenado sacerdote na Arquidiocese de Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais. Belo Horizonte é a quarta cidade mais importante do nosso país, do nosso Brasil. Primeira é São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro e logo vem Belo Horizonte. Nós estamos aqui participando desta programação, tendo em vista que, como ouvinte, simpatizante da Rádio Cairo, acompanhando principalmente pelo Facebook, agora também pelo YouTube, acabei entrando em contato com a rádio e fui muito bem acolhido pelo senhor Mohamed, que me convidou a falar um pouco aqui, a fazer aqui como uma entrevista mesmo, né? Respondendo aqui a algumas perguntas. É o que passo a fazer neste momento. Primeiramente, ele me pergunta sobre esta ocasião do Natal, um pouco sobre a história da Igreja Católica Romana no Brasil. Então, a Igreja no Brasil, ela está presente desde o início, desde a chegada dos portugueses aqui no Brasil, no ano de 1500. É constado, né, nos livros de história que a chegada de Pedro Álvares Cabral, vindo de Portugal, no dia 22 de abril de 1500. Logo no dia 26 de abril de 1500, já são registrados a primeira missa no Brasil. Lá, precisamente, no estado da Bahia, na região de Porto Seguro. Lá aconteceu a primeira missa católica no Brasil, que foi celebrada pelo Frei Henrique Coimbra, no dia 26 de abril de 1500. De lá para cá, juntamente com os portugueses, veio a Igreja Católica Apostólica Romana. Primeiro com os franciscanos, também os jesuítas. Nós temos aqui um dos santos do Brasil, nós temos José de Anchieta, que era jesuíta. São José de Anchieta, considerado o apóstolo do Brasil, foi um grande catequista das tradições dos povos tradicionais indígenas. Depois surgiram as dioceses no Brasil, as arquidioceses, né, sendo a de Salvador, na Bahia, a mais antiga, e outras mais. E aqui em Minas Gerais está a 6ª arquidiocese mais antiga do Brasil, que é justamente lá onde eu nasci, a Arquidiocese de Mariana.
Durante o Império no Brasil, com a proclamação da independência do Brasil em 1822, 7 de setembro de 1822, onde o Brasil passou a ter imperadores, tivemos o imperador Pedro I e o Pedro II. Durante os seus mandatos como imperadores, vigorou no Brasil o regime chamado padroado, que era quando a Igreja Católica estava ali tutelada, então, pelo Império. Por exemplo, a nomeação de um bispo para a paróquia, para a diocese, a nomeação até mesmo de um padre para uma paróquia, passava pelas mãos do governo. Isto mesmo. Não era o Papa que nomeava os bispos, né? Tão somente, mas sim o imperador. Depois nós vamos chegar ao século XX, começando um pouquinho ali no final do século XIX, com a proclamação da República em 1889, 15 de novembro de 1889. Então, com a proclamação da República, começa a existir no nosso Brasil o Estado laico, ou seja, a separação entre igreja e Estado. Inclusive no casamento, que até então, até o final do século XIX, o casamento na igreja tinha como valor civil. A partir com a República, passa-se a exigir o casamento civil. Então, hoje, aqui no Brasil, para as pessoas se unirem em matrimônio, um homem ou uma mulher, precisa ter o casamento civil primeiro, e depois é que se faz o casamento na Igreja Católica Apostólica Romana. E aí, no século XX, então, nós vamos ter a Igreja Católica tendo o seu grande desenvolvimento. Nós vamos ter também a Igreja, a sede, né, em Roma, o Vaticano, tendo uma aproximação maior, inclusive nomeando os primeiros cardeais do Brasil, né, que passa a ter cardeal no século XX. Somente no século XX que o Brasil vai ter o primeiro cardeal nomeado. E assim, lá no ano de 1952, é criado também aqui no Brasil a chamada CNBB, isto é, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. E a partir de então, com a criação da CNBB, o Colégio dos Bispos do Brasil, a Igreja no Brasil passa a ganhar mais protagonismo, mais organização, mais força. E hoje, assim, toda a América Latina tem uma Igreja Católica Apostólica Romana muito bem organizada. A outra pergunta que nos chega é sobre o Natal. Diz assim, sobre os símbolos, os significados humanos, espirituais, éticos, né, sobre o Natal. Quais os valores devemos aprender do nascimento de Jesus Cristo? Pois bem, então o Natal é este grande evento que vai mudar a história da humanidade, vai dividir a história da humanidade, até mesmo no calendário, vai começar um novo tempo, onde nós até passamos a contar, né, o anti-era comum, né, ou antes de Cristo e depois de Cristo, né? Então, o Natal é este momento aí histórico que aconteceu há 2000 anos, onde, para nós cristãos, o Natal nos lembra a ternura,
a bondade, o amor de um Deus tão humilde. Deus veio morar entre nós. É o Emmanuel, como já vai dizer no Antigo Testamento os profetas, principalmente o profeta Isaías, né? Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. É Deus com a gente. Deus com a gente. Deus conosco. Deus veio morar no meio de nós. Nós temos até um cântico nesse período de Natal, aqui na liturgia, no Brasil, que diz assim: Deus ama os pobres e se fez pobre também. Desceu à terra e fez pousada em Belém. Então é muito importante para nós, né, olharmos para o Natal. Um dos símbolos do Natal mais significativos é o presépio, que foi montado pela primeira vez por São Francisco de Assis, no ano de 1223, portanto, 2023, 800 anos, 8 séculos, que é armado o presépio. São Francisco de Assis, que tinha aquela sensibilidade muito grande com a ecologia, com a natureza, como um todo, né? Toda a obra da criação, ele teve essa ideia de arrumar ali uma casinha, uma pequena gruta, né? Uma cobertinha, arrumou ali uns animaizinhos, os desenhos ali de uns animais, colocou ali, e as imagens de José e Maria e a manjedoura. E coloca ali, então, a imagem do menino Jesus. Então, foi o primeiro presépio que se teve na história. Foi feito por São Francisco de Assis no ano de 1223. Depois nós temos as luzes como significados, os símbolos do Natal aqui no Brasil, as residências, as repartições públicas, particulares, as praças, as igrejas, muitas são adornadas de luzes, pisca-pisca, que fica ali iluminando nesse período do Natal. E a luz que representa justamente Jesus, que veio brilhar, que brilhou para o povo que andava nas trevas, brilhou a grande luz que é Jesus. Aliás, o próprio 25 de dezembro, esta data, não é exatamente, não quer dizer exatamente a data que Jesus, histórico, filho de Maria e José, nasceu exatamente lá na pobre gruta, lá em Belém. Esta data foi uma construção teológica lá no século III, tendo em vista que lá naquela época os romanos celebravam, os romanos ainda não cristãos, celebravam uma festa do Deus Sol. Era o Deus Sol invicto, né? O Deus Sol invencível. Eles faziam uma grande festa nesse período, 25 de dezembro. Quando, a partir de Constantino, que vai começar o processo de reconhecimento dos cristãos ali no Império Romano, nós vamos ter ali nos anos 325, naqueles anos ali do século IV, nós vamos ter então a legalização do cristianismo. O cristianismo passa a crescer muito e os cristãos então vão começar a cristianizar outras realidades que havia ali, outras realidades que havia no mundo pagão, né? No mundo não cristão. Então, uma dessas realidades era justamente o
essa festa do dia 25 de dezembro, uma grande festa que movimentava todo o Império Romano, a festa 25 de dezembro, festa do Deus Sol, os cristãos vão dizer, o Sol é Jesus, é Ele que é a luz, é Ele que brilhou para o povo que andava nas trevas. Então começa a ser celebrado o Natal, ou seja, é uma festa tardia, né? A festa mais antiga e mais importante é a da Páscoa. Como vai dizer o apóstolo São Paulo, se Cristo não tivesse ressuscitado, ou seja, se não tivesse acontecido a Páscoa de Jesus, nós não estaríamos aqui, né? A nossa fé seria em vão. ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد زينة وناس صوت جراس عم بترن بعيد. Caros ouvintes, Feliz Natal para o mundo inteiro e boas festas. Agradecemos muito às figuras, palestrantes. Temos a maior honra desta nobre participação. Estiveram com vocês na locução Amel, na técnica de som Samah, na supervisão Mohamed Abdelkamer. Esta é a Rádio Cairo, a Rádio Difusora da República Árabe do Egito. Senhoras e senhores, muito boa noite. Tchau. Feliz Natal. Feliz Ano Novo. Feliz 2024. ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد زينة وناس صوت جراس عم بترن بعيد.